esse ciclo de debates, que é um evento realizado pelo NEPAM, que é o Núcleo de Preservação do Patrimônio do Norte de Minas. E nesse evento nós intitulamos de Patrimônio e Cultura em Tempos de Pandemia. E nós consideramos que esse é um evento, um debate muito especial, porque esse ano, e especialmente esse semestre, nós estamos comemorando 10 anos do curso de arquitetura e a partir dessa atividade nós vamos dar início a uma série de celebrações, né, da nossa cultura norte-mineira, do nosso curso, da nossa trajetória. Também é uma data especial porque esse ano nós também comemoramos 5 anos do NEPAM, desse núcleo que tem produzido tanto conhecimento e disseminado tantas informações e tantas possibilidades e articulações interessantes. Falaremos mais sobre isso. Além disso, esse mês de agosto é o mês que nós comemoramos nacionalmente o mês do patrimônio, né? E, além disso tudo, o mês de agosto em Montes Claros é um mês muito festivo, em que nós celebramos a cultura popular, que nós temos tradicionalmente as festas de agosto. Então, por todos esses motivos, é que se faz pertinente e que cabe de forma tão especial essa nossa discussão sobre o patrimônio, já que nós vivemos um contexto tão específico dessa pandemia que nos afeta a todos e que nos faz procurar nessas transformações novos caminhos para seguir fazendo a nossa profissão, para seguir cumprindo o nosso papel na cidade, na sociedade. Então, a minha fala nesse evento vai muito no sentido... Bom, antes de mais nada, né, gostaria de agradecer a presença de todos, a presença dos professores, a presença dos alunos, né, que vieram participar conosco desse bate-papo. É um prazer estar aqui com todos vocês. E a minha fala, nesse sentido, vai ser de trazer algumas reflexões para vocês e fazer alguns convites a pensar de uma forma, vamos dizer assim, não tão tradicional. Vamos seguir por um caminho em que o nosso olhar seja também transformado diante desse cenário que nos convida e que nos incita a essas mudanças, tá? Então, o raciocínio central que eu quero trazer aqui para vocês é um convite a refletir sobre o patrimônio em Montes Claros, tá? Não o patrimônio de forma genérica, mas quando eu falo patrimônio de Montes Claros, patrimônio montesclarense, imediatamente, pelo menos na minha cabeça, e acredito que na de muitos de vocês, venham imagens ou flashes das edificações, dos casarões, das igrejas, tá? Então, nesse momento que a gente percebe que as imagens mais fortes quando falamos de patrimônio são as edificações, é justamente aqui que eu peço a vocês. Vamos pensar no patrimônio para além do construído. Vamos pensar no patrimônio, não no singular, mas vamos pensar nos patrimônios, no plural. Quais são os patrimônios? Quais são as culturas que nós temos em Montes Claros? Né? Então, o que eu quero provocar aqui em vocês é essa compreensão e esse pensamento de que patrimônio não é único e de que cultura não é única. Nós temos um conjunto de diferentes modos de fazer, de diferentes modos de viver e de diferentes significados. Tá? Então, quem é que determina o que é um patrimônio? Para você, quais são os seus patrimônios nessa cidade? O que é que você considera? A que você atribui importância na sua cidade? Né? O que pode ter importância, significado, memória, para um pode não necessariamente ser o mesmo para o outro. Bom, e o segundo ponto que eu gostaria de propor aqui para vocês refletirem
é sobre essas relações simbólicas, sobre essas relações sociais e culturais que são sobrepostas. E aqui eu quero falar de um espaço, de um recorte geográfico na cidade de Montes Claros, que é o bairro Centro. Então, eu gostaria que vocês pensassem, qual é esse recorte que a gente faz no mês de agosto, tá? E o que isso muda pelo fato de a gente estar no meio de uma pandemia? O que vocês acompanharam durante esse mês que, historicamente, tem sido um mês em que as pessoas vão para a rua, em que o bairro, o centro, né, é enfeitado, que nós recebemos diversas pessoas, tanto para promover uma arte popular, quanto para celebrações das missas, como para festejar. E esse ano não foi possível fazer isso da mesma maneira. Então, o que vocês entendem como essa sobreposição da cultura no espaço físico, num tempo tradicional e num tempo de pandemia? Mudam as simbologias? Muda para vocês o significado das festas de agosto? Muda para vocês o significado do patrimônio? Se a gente pensa no patrimônio como essas tradições, o nosso foco das tradições tem sido mais no objeto e no espaço físico? Ou, de fato, a gente consegue aprender quais são os conteúdos humanos, os conteúdos imateriais que estão perpassando essas nossas culturas, né, no plural? Então, eu estou fazendo algumas provocações para vocês pensarem nesse patrimônio, para além daquilo que é construído, porque, historicamente, o patrimônio ele tem sido muito mais voltado para um sistema de objetos do que para um sistema de pessoas, do que para um conjunto de pessoas e relações humanas. Então, essas provocações e esses convites que eu faço a vocês vão ser uma espécie de um chamado, né? Porque a partir desse momento, que nos toca de forma tão significativa, nós entendemos que o patrimônio, ele precisa ser, quando eu falo patrimônio, dando a entender que isso é um conjunto de elementos que não são só elementos físicos e objetos, mas, sobretudo, elementos significativos, elementos humanos, elementos sociais, elementos culturais, plurais e diversos. Nós precisamos, enquanto arquitetos, enquanto urbanistas, ser capazes de gerenciar, de gerir um patrimônio e considerar de forma importante, de forma significativa, as suas transformações, porque a sociedade, ela muda constantemente. E nós estamos assistindo e participando e experimentando uma transformação nesse sentido, extremamente marcante na nossa história. Então, pela primeira vez, nós vivemos uma celebração de festa de agosto virtual, transmitida virtualmente, proporcionada pelas tecnologias, e nesse momento a gente percebe que não são os objetos, os símbolos, as bandeiras, que são por si só a tradição. Existe essa perpetuação, existe essa disseminação das memórias e das simbologias e dessa comunicação da cultura. Tá? Então, por fim, eu gostaria de finalizar a minha fala fazendo um convite para que nós, nas nossas propostas, nas nossas críticas, nos nossos debates, possamos conduzir a arquitetura e o urbanismo para um caminho de promover o direito à cidade, mas também o direito ao patrimônio. Então, pensaremos dessa forma que a cultura por si só, a cultura, o patrimônio isoladamente, fechados em um museu, eles não fazem sentido. Eles só vão fazer sentido a partir do momento que eu posso disseminar, a partir do momento que eu posso viver
e experimentar, respeitando também as transformações que são vividas. Tá bem? Então, essas eram as ponderações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou passar a palavra para a nossa convidada, muito especial, a professora Andréia Vessiani. E depois voltaremos, né, para uma nova rodada aí de conversa e de perguntas e bate-papo. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Mariana. Bom dia, a professora Noila e o professor Regis, que vão estar acompanhando aqui essa parte da manhã. É um prazer aqui estar com vocês. E me envaideceu demais o convite. Ao aceitar o convite do professor Regis para refletir um pouquinho a respeito da questão do patrimônio, da cultura e da pandemia, eu fiquei pensando onde seria o meu lugar. Parti exatamente do meu processo de formação como professora de História e Ciências Sociais. Eu pensei na necessidade de historiciar as pandemias, uma vez que nós estamos falando tanto em pandemias e parece que essa palavra, esse conceito, ele entrou de vez na nossa vida. Não só como uma forma de contextualizar, mas também para garantir um movimento dialético sobre o qual a realidade se faz. Até porque a Françoise Cloé, ela vai dizer que toda argumentação é construída em torno da história. Quando a gente fala em Covid-19, nós temos várias vertentes que nos possibilitam análise. Mas é imprescindível que a gente pense também na questão da cultura e do patrimônio, do ponto de vista local, do ponto de vista regional, do ponto de vista nacional. O impacto da pandemia sobre a cultura material e imaterial é inegável. Haja visto que hoje Haja visto os últimos modelos citados aí por Mariana, das festas de agosto que nós acabamos de passar na nossa cidade, como também, nacionalmente, recentemente aconteceu um movimento lá na Avenida Paulista, onde os carros, eles deram marcha ré. E os organizadores, eles colocaram que o movimento era uma contestação a como tem sido tratado a arte, a cultura, a educação e o meio ambiente. A cultura, ela está sob ataque. Basta lembrarmos as polêmicas em torno do próprio Ministério da Cultura, em relação à Lei Rouanet, que poucos conhecem, mas muitos colocam piteco, em relação à escolha dos gestores do IFAM. A pandemia, ela veio nos impor um isolamento social. Esse isolamento social não tem nos permitido que nós pudéssemos frequentar teatros, cinemas, museus e etc. O fato é que a pandemia, ela atinge a cultura em cheio, é quase um apagão cultural. Do cantor do barzinho ao Lollapalooza, dos catopês ao Museu do Louvre. Todos têm se virado como podem. Lives, workshops, recentemente eu assisti um super bacana do Grupo Corpo, aqui de dança de Minas Gerais, abertura de museus para visitas online, cada um tem pensado a seu modo. Iniciativas institucionais, iniciativas individuais, coletivos e a Lei Federal Aldir Blanc, criada, proposta da deputada federal do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, tem tentado sanar alguns espaços deixados por aí. É muito importante, quando a gente fala em cultura, lembrar que a cultura, ela movimenta a economia. A cultura, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, ela cobre os gastos feitos com a mesma. Além do mais, a cultura, ela é responsável por 2,64% do PIB nacional. Ela gera impostos e ela gera também empregos.
também está diretamente relacionado ao nosso processo de formação enquanto ser humano, ao desenvolvimento humano e ao desenvolvimento social. Na revista Observatório, número 23, o professor Geoffrey Classic, da Universidade de Londres, ele ressalta o seguinte: as artes e a cultura ajudam a formar indivíduos reflexivos com melhor entendimento de si mesmo, maior empatia em relação aos demais e melhor apreciação da diversidade humana. Convenhamos, não é pouco. A Unesco tem lançado algumas iniciativas para apoiar a cultura e o patrimônio cultural. Há em curso uma exposição virtual de propriedades patrimoniais e as campanhas #Compartilhe Cultura e #Compartilhe o Nosso Patrimônio. Também uma exposição online feita sobre propriedades patrimoniais, feitas com o apoio do Google Arte e Cultura. Outra iniciativa é o compartilhamento de relatos dos coordenadores nos sítios dos patrimônios mundiais sobre o Covid-19, nos locais que administram e nas comunidades que nos rodeiam. Aqui em Montes Claros, nossa aldeia, e a gente não poderia dizer do nosso lugar identitário, eu me lembro, eu não sei dizer se ainda tem, mas na entrada da cidade tinha uma placa dizendo: seja bem-vindo a Montes Claros, cidade da arte e da cultura. Será? A cultura em Montes Claros, ela tem altos e baixos, tá? Nos últimos tempos, a cultura vem sendo, embora tenha uma lei, né, uma determinação de que 1,5% da arrecadação do IPTU deveria ir para um fundo cultural, mas esse dinheiro não tem sido gasto bem assim. Ele tem ido mais para a questão da infraestrutura da cidade. Nós voltamos a um velho costume, uma vez que a cultura é um pouco mais fluida e não gera inaugurações, a cultura não gera votos, a cultura não aparece tanto. Então, a gente tem tido muito mais um fazimento do que propriamente um modelo governamental de gestão cultural. Tivemos as recentes festas de agosto, onde houve, com muito suor, uma parceria da sociedade civil, de coletivos e da Secretaria de Cultura. Por exemplo, o Festival Agosto Vivo, que foi um festival online. E segundo seus organizadores, a vaquinha que foi posta, ela não deu para pagar os atores, os artistas participantes desse evento. E aí vem a pergunta de Mariana, né? O que muda nesse tempo tradicional e nessa pandemia? E a gente começa a pensar um pouco sobre isso. Um dos agitadores culturais desse festival, o jovem Fábio Parrella, ele me contou que na Associação dos Catopês foi feita toda uma parafernália, às vezes inéditas para aquelas pessoas, no qual eles puderam acompanhar, inclusive Mestre Zanza, no qual eles puderam acompanhar esses festejos pela primeira vez online. E eu tive a curiosidade de perguntar-lhe qual foi a reação dessas pessoas. Ele falou que houve uma curiosidade muito grande e que, como eles já não acreditavam que haveria qualquer tipo de manifestação, eles se sentiram bastante valorizados também, tá? Salvo essa situação, nós temos a Lei Aldir Blanc, que chega até nós. Segundo dados do secretário de Educação, do secretário de Cultura de Montes Claros, Montes Claros vai receber 2.570.000. E a lei ela tem 3 adendos, 3 incisos, onde uma primeira parte dos valores ele é para os indivíduos, isso vai ficar a cargo do Estado, essa seleção do Estado de Minas Gerais, que eu digo. Outras, os espaços culturais entendidos não só como espaços físicos, mas podem ser coletivos também, grupos de capoeira, ternos e etc. E mais ou menos 1 milhão para os projetos. Talvez seja a injeção de cultura para que nós possamos voltar a ser a cidade da arte e da cultura.
Projetos esses que já estão sendo inscritos e cuja seleção ficará a cargo da Secretaria de Cultura, do Conservatório e também da Unimuns, tá? Quando eu conversei com o secretário da Cultura, ele me disse que, nesse momento, mais ou menos no stand-by, algumas coisas têm sido feitas com relação ao patrimônio material. E ele me citou reforma da Praça da Matriz, Sobrado, reforma do Sobrado dos Teles Menezes, Sobrado Dulce Sarmento está sendo restaurado e cedido para o Instituto Histórico Geográfico, o Sobradinho Azul da família Gomes, em processo de desapropriação para ser o Museu da Imagem e do Som, a construção do Largo Georgino Júnior, que vai ser uma extensão do Solar dos Sertões. Seja de forma institucional ou improvisada, vão surgindo novas formas de trabalhar e produzir cultura. Tudo para enriquecer a alma de uma sociedade que, nesse momento, está profundamente fragilizada pela pandemia. Mas que pandemia é essa? O que é isso? Como que isso perpassa a história da humanidade? Epidemias e pandemias não são uma coisa nova. Fazem parte da convivência da espécie humana e os micro-organismos, eles sempre foram causadores e partícipes da nossa história. Quando a gente fala em história, é possível balizá-la por diversas possibilidades, né? Então, através dos grandes eventos, das grandes ideias, da luta de classes, das guerras, dos fatores econômicos e também através das doenças. Em um livro, Stephen Cunha, eu descobri, por exemplo, um bacilo que me deixou perplexa, que chama Bacillus infernos. Pensa bem, gente. Ele sobrevive a altíssimas temperaturas, tá? O certo é que nós somos seres que abrigam esses micro-organismos que muitas vezes nos adoecem ou nos matam. Mas o que é uma pandemia? Segundo a Organização Mundial de Saúde, pandemia é toda doença em que há uma ocorrência superior ao previsto. Nós até aceitamos quando isso acontece conosco. Qual de nós que já não teve uma virose? Né? Qual de nós que já não ouviu do médico a questão das viroses? A grande questão é quando esse vírus, ele deixa o nosso corpo individual e ele ganha o corpo social. Aí sim, aí nós temos um grande desastre, capaz de levar a alterações em cidades, no globo, em países, etc. O relato bíblico fala das pragas do Egito, uma narrativa repleta de elementos míticos. Tucídides, no século V a.C., ele narra uma praga ocorrida em Atenas. No início da Idade Média, por incrível que pareça, ela foi livre das epidemias, possivelmente pela vida campesina e pelo distanciamento entre as comunidades. No entanto, no fim do medievo, nós temos a terrível peste negra. Vários são os condicionantes: aumento da população, sobretudo a carência de alimentos, a desnutrição, as doenças, o incremento das viagens ultramarinas, porque no bojo desses navios vem também alguns bacilos através dos ratos e das pulgas. O resultado foi catastrófico. Calcula-se que 1/3 da população pereceu e que, como não se conhecia a causa das doenças, utilizaram-se as velhas justificativas. As bruxas, mulheres, e os judeus, que estavam a envenenar os poços da Europa. Com a modernidade, apareceu uma nova doença, que foi a sífilis, facilitada pelo relaxamento dos costumes e pelas guerras frequentes, pelo estupro, utilizado como forma de atingir o inimigo em sua dignidade. Existe uma controvérsia se existia ou não a sífilis na Europa em meio a outras doenças, ou se a sífilis chegou à América através das embarcações, nesse processo das grandes navegações.
De qualquer forma, o Novo Mundo saiu perdendo esse intercâmbio. Os europeus trouxeram para a América inúmeras doenças, inclusive a varíola, que dizimou parte da população indígena, que foi um copártice no processo da conquista de Cortés e Pizarro. As causas das doenças transmissíveis, elas eram um mistério. E ainda não havia sido feita a grande revolução de Louis Pasteur. Quando um filho nosso apresenta sinais de febre, por exemplo, nós sabemos que ele tem um processo infeccioso, né? Nas primeiras civilizações não era bem assim. Essa ausência de um conhecimento científico fazia com que houvesse uma explicação de que seriam as forças divinas. O povo grego, que é o que mais influenciou a cultura ocidental, ele acreditava que as doenças eram enviadas pelo deus Apolo. Se eram enviadas por um deus, nada mais natural, então, do que recorrer a um mito. Então, ascético detinha a arte da cura das doenças. Eram erguidos templos. Nesses templos, eles faziam remédios, ungüentos, óleos, banhos e etc. Era uma espécie de primeiros hospitais. Uma das pessoas que contribuiu para pensar sobre essas formas de doenças foi Hipócrates, o do juramento dos médicos, né? Que passou a difundir que as doenças, elas não eram pesadas pelo divino, mas sim pelas questões climáticas e pela questão dos humores. Então, quando nossos pais, ele chega a ter um relato bastante interessante, onde ele fala sobre as consequências do frio em nós. Então, quando nós que já ouvimos dos nossos pais, ou que já repetimos para os nossos filhos, vai colocar aquele casaquinho. Na verdade, nós estamos apenas utilizando um postulado de milhares de anos atrás. A história da higiene e a história do saneamento urbano, ela acompanha as epidemias e passa-se a evitar construções próximas aos pântanos. Sugere-se a construção dos mercados em lugares abertos, dos cemitérios extra-cidades. Dá pela primeira vez a utilização da água potável através dos aquedutos. A gente pode remeter à Roma Antiga, que possui uma rede eficaz de esgotos, de aquedutos e também as famosas termas. É interessante que esses hábitos eles foram esquecidos na Idade Média. Por isso, o retorno da peste negra. As cidades medievais, elas eram formadas por becos escuros, estreitos, tá? Onde eram jogados os excrementos sem nenhum tipo de limpeza. Os animais eram abatidos geralmente próximos aos rios, as carcaças, os miúdos eram jogados nesse rio, nesse recinto. E nós todos sabemos que a peste, ela chega à Europa, proveniente da Ásia, e entra pelos portos de Gênova e Veneza. Recentemente, nessa pandemia, quando nós vimos o desastre da Itália, um dos países mais afetados pela Covid-19, nós vimos cenas que nos chocaram profundamente. Tenho certeza que a todos, que é o vazio desses espaços, muito se lembrou da questão da peste negra nesse lugar. No século XIX, nós temos então a gripe espanhola. O grande século higienista, cuja maior preocupação passa a ser o combate às epidemias. Os primeiros relatos dessa gripe espanhola vêm de soldados do Kansas, mas esse nome espanhola deve-se ao efeito devastador que essa gripe trouxe na Espanha. 1 em cada 3 espanhol sofreu com essa gripe espanhola. Atingiu o mundo todo, né? Gerou uma crise econômica muito grande, e em 1918, exatamente num contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, muito difícil. Seguiu-se a isso outras tantas. A influenza, a gripe aviária, a vaca louca, o ebola, a AIDS, o antivírus. Concomitantemente ao desenvolvimento da área farmacológica, médica, com a penicilina, com o uso do antibiótico,
tem-se mudanças culturais e de infraestrutura. Cria-se um sistema de esgoto, tem-se uma preocupação com a cloração da água, com novos hábitos como lavar as mãos, comer de talheres, os alimentos são inspecionados, tem-se um lugar para se cuidar de forma específica desses doentes, os hospitais, os lasários e as intervenções urbanas, empreendidas por médicos, por engenheiros e por arquitetos, que, segundo a arquiteta Donatella Calabi, culminou em um campo do saber chamado urbanismo. Fica claro, assim, a relação entre cultura, sociedade, história e patrimônio. Tais aspectos são interfaces do desenvolvimento humano-social. Vivemos um momento de transformação e, como diz a música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É isso que eu tenho nesse primeiro momento para falar com vocês e aguardo essa interlocução. Obrigada. Obrigada, professora Andréia. Agora nós vamos passar a palavra à professora Noila Alencar. Pode ficar à vontade, Noila. Bom dia, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui hoje, nesse evento, né, falando um pouco sobre patrimônio, falando sobre pandemia e principalmente para a gente desenvolver, né, o trabalho aí incrível que o NEPAM faz, celebrar os 10 anos do curso de arquitetura. Então, é um prazer realmente estar aqui discutindo e pensando o patrimônio com vocês nesse momento. Então, vamos lá. Dada as falas, né, das colegas aí, o que a gente tem que pensar também, né? Vinculando aí ao que já foi falado, a gente tem que pensar também como que vai ser desenvolvido as manifestações culturais em tempos de pandemia. A professora Mariana começou a fomentar, né, o pensamento crítico de vocês em relação a isso, e eu vou seguir um pouco na mesma linha, só que eu vou abordar outros contextos. Então, assim, eu vou trazer isso para uma região um pouco, cidades, né, norte-mineiras, colocando para a gente aí como que essas cidades estão pensando, como que o patrimônio imaterial ele foi afetado e como que ele pode ser repensado dentro dessa pandemia que a gente vive hoje. Para a gente começar a falar mesmo de patrimônio, uma coisa interessante que sempre me vem à cabeça é que esse tema não é um tema assim, que muita gente se atrai, né? Porque quando você fala patrimônio cultural, algumas pessoas sabem o que é assim, por alto, mas não têm um conhecimento real da amplitude, né? Da pluralidade que é o patrimônio. Outros torcem o nariz, outros já acham que patrimônio é sinônimo de velho, né? De coisa velha, de coisa antiga, que coisa chata, ou então vira e fala assim, ai, que preguiça desse assunto. Então, aí eu penso assim, a pandemia, ela é ruim, fato, óbvio, todos nós estamos odiando esse isolamento. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente tem que pensar? A pandemia, ela está ativando mesmo um botãozinho na cabeça da gente para a gente perceber como que o patrimônio, ele está aí a todo momento no nosso cotidiano, nas nossas ações, literalmente, diárias, né? Por que a gente tem que pensar isso? Porque quando o patrimônio, quando a pandemia nos proíbe, nos limita de estar vivendo em sociedade, de ser livre, de manifestar nossas tradições, nossa cultura, de usufruir o espaço da rua, o espaço urbano, o que a gente observa? Que a gente teve também implícito a isso várias limitações. Então, o que a gente tem que entender? Que a pandemia, eu até coloquei aqui alguns tópicos para eu nortear a minha fala, a gente tem que observar o quê? Que a pandemia, ela nos ajuda a compreender o patrimônio, como o patrimônio está presente no nosso cotidiano e dar sentido, eu acho que a grande palavra é essa, dar sentido à nossa vida em sociedade. Então, para essas pessoas que acham que patrimônio é um saco, que patrimônio é sinônimo de velho, eu acho que devia
abrir um pouco mais a mente, né? Eu acho que a função desse evento hoje é justamente trazer mais sensibilidade, um olhar crítico para vocês, que na realidade podem ser multiplicadores de conhecimento, podem não, né? Devem ser multiplicadores de conhecimento. Então, a gente precisa repensar isso tudo e entender que nosso cotidiano está repleto de sentidos, né? De atitudes que estão vinculadas ao patrimônio. E aí, o que a gente tem que entender também quando se fala isso? É que na pandemia também a gente consegue perceber facilmente um quesito que para a gente que é pesquisador é muito claro, que é a relação de ciência e tradição. Porque não é a ciência que aponta, né, que fala o que é patrimônio ou o que não é. É a sociedade. E eu acho que em momentos de pandemia, eu acho que a sociedade ela está realmente muito atenta ao que é esse patrimônio, ao que traz identidade, ao que traz a sensação de pertencimento, o que traz a sensação de unidade do grupo. Porque quando a gente tem os eventos, né, que fazem parte do calendário aí da gente, calendário anual, a gente tem esses eventos alterados, alguns reajustados, né? Como é o caso, por exemplo, aí que as meninas falaram da festa dos catopês. Só que outros foram literalmente cancelados em diversas cidades. E aí, o que a gente tem que pensar? Como que isso faz falta para a gente? Como que a gente está, mesmo que de forma involuntária, a gente está vinculado a esses eventos. Como o Mari colocou, quando você pensa agosto em Montes Claros, o que você vem na mente na hora? A maior parte da pessoa, aquele colorido das ruas, aquele balançar das fitas, né? Aqueles cortejos lindos que passam nas ruas, e com certeza isso faz falta. O som que ecoa dessas ruas. Então, isso tudo é patrimônio. E aí, o mais importante também é a gente entender como que esse patrimônio material, como que o patrimônio imaterial, ele está vinculado ao patrimônio material. Então, não tem como dissociar patrimônio material e imaterial, porque a gente não tem como fazer uma fragmentação entre o objeto e o significado. Quando a gente pensa a relação de patrimônio, o objeto, ele só tem sentido ele só é patrimônio se ele fizer sentido para a sociedade. A sociedade tem que enxergar aquilo como patrimônio. E é aí onde a gente observa que a ciência, ela não tem essa capacidade de impor. Ela, na realidade, ela vai ao encontro da sociedade, ela capta toda essa produção e ela divulga. Na realidade, nós pesquisadores, as grandes instituições, né, que regulamentam aí, que gerenciam o patrimônio, elas fazem, na realidade, a palavra é essa, é gerenciar, é divulgar, é proteger esse patrimônio. E aí a gente precisa pensar tudo isso e entender que coisas super simples que fazem parte do nosso cotidiano, às vezes precisa vir uma pandemia para a gente conseguir compreender como que elas fazem parte da nossa vida, como que elas são importantes e como que elas dão sentido aos espaços urbanos, como que elas dão sentido à cidade. Então, tudo tudo é meio que junto e misturado, né? Não tem como a gente fugir muito disso. E aí, quando a gente coloca essa relação do material e do imaterial, eu vou explorar um pouco mais do imaterial, mas sempre fazendo esse paralelo com o material. O patrimônio imaterial, a gente sabe que ele está vinculado ao contexto de ir além do conceito lá que o Lúcio Costa colocou de pedra e cal, né? Então, em 1982, a gente vai ter essa relação emocional, essa relação simbólica vinculada a patrimônio. Porque quando a gente fala em patrimônio, até hoje, muita gente, quando pensa isso, remete a quê? Diamantina, Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, e por aí vai. Então, o que acontece? É muito direto essa relação, porque as pessoas, às vezes, não conhecem o valor e o sentido que o patrimônio tem num âmbito local, regional. E aí a gente precisa ajudar as pessoas cada vez mais a conhecer isso. E o NEPAM tem essa função, né, de divulgar, de desenvolver essas atividades de extensão para poder propagar o nosso patrimônio.
E aí, o que que a gente tem que entender? Dentro dessa relação aí do patrimônio imaterial, pegando aqui esse contexto da nossa região norte de Minas, em 2015, teve uma atividade de pesquisa incrível que foi desenvolvida, né, pelo IEFA e em parceria com a Unimontes, e que eu tive o prazer de participar. E aí, o que que a gente fez? A gente visitou 17 cidades, as margens aí do Rio São Francisco, levantando o inventário, né, do patrimônio imaterial dessas cidades. E, assim, isso tudo foi condensado num caderno de patrimônio, que é o Inventário Cultural do Rio São Francisco, está disponível no site do IEFA para quem quiser ter acesso. E lá vocês vão ver assim, a riqueza do nosso patrimônio. E a gente precisa entender que se para a gente nós não temos um patrimônio em grande levada e de alta monumentalidade nas questões da edificação, a gente tem uma riqueza realmente incrível e singular do patrimônio material, que tem origem aonde? Na nossa cultura, né? Na questão da formação do nosso território, está vinculado à cultura do couro, né? Do gado. Então, a gente tem que entender que nós estamos atrelados a esse tipo de patrimônio. E a gente precisa entender, e a pandemia nos ajuda a dar mais sentido e valor a isso tudo. Então, a gente precisa compreender que a cultura envolve o fazer humano. E durante esse processo de pesquisa, voltando aí a essa questão de que a ciência não impõe, ela capta e divulga esse patrimônio, como a cultura está envolvida ao fazer humano, uma das metodologias, né, que foi desenvolvida e que foi incrível, para mim foi uma experiência enriquecedora mesmo, foi a relação do mapa de percepção. Então, a gente chegava nessa cidade e a gente ia em encontro, né? A gente divulgava o evento, chegava na cidade, ia de encontro a esses sujeitos. E o que a gente levava? Canetinha e papel. Aquele papel manilha, aquele papel grandão. E aí, a gente juntava grupos e pedia para as pessoas desenharem para a gente, manifestarem a partir de mapas, onde que estavam localizados os bens, né? As coisas que davam valor, que elas achavam que eram relevantes para a comunidade, que a comunidade sabia fazer de melhor, que tinha um aspecto de identidade, que exaltava a memória, que dava a sensação de pertencimento. Gente, incrível. Incrível porque a gente vai observar que, às vezes, é preciso só aquele start para o negócio fluir de um jeito, assim, fantástico. Porque as pessoas, elas sabem o que elas têm de melhor. Mas, às vezes, elas só não conseguem, eu falo as pessoas no sentido comunidade, né? Às vezes, elas só não conseguem realmente entender o quanto isso tudo é significativo, o quanto isso tudo é importante para a unidade, né? A relação simbólica entre eles, e que isso os identifica, que isso dá sentido àquele grupo, e que é, sim, um nicho que traz um conceito muito maior se pensar no sentido regional, porque a gente começou a observar o quê? Que as manifestações, por exemplo, que aconteciam aqui, eu estou em Manga, tá, gente? Então, assim, por isso que eu estou falando aqui em Manga, a relação de patrimônio, por exemplo, que acontecia em Manga, algumas manifestações, também vão acontecer lá em São Francisco, também vão estar desenvolvidas em Pirapora, em Januária, com leves alterações. Então, o que a gente observa? É essa sensação de práticas que são processadas, né, que são executadas de forma muito similar, que tem um calendário muito próximo, a relação das caixinhas, né, eu falo das caixinhas do patrimônio material, os ofícios, os saberes, os fazeres, as celebrações, o modo de expressão. Então, isso tudo traz, sim, essa relação de identidade, né? De pertencimento. E outro ponto importantíssimo, quando a gente fala no norte de Minas, é pensar o Rio São Francisco. Como que a nossa cultura está vinculada ao Rio São Francisco? Em Montes Claros, a gente sabe que Montes Claros não é uma cidade ribeirinha, mas a maior parte da população, né? Que a gente fala que Montes Claros tem uma população emprestada, que são as pessoas que vão estudar, tem a população
desculpa, que são aquelas pessoas que vão, né, durante o dia para poder fazer um tratamento de saúde, fazer alguma questão de compra. Quer dizer, Montes Claros atende essa região num sentido muito amplo. E aí a gente vê como que Montes Claros é afetada a todo momento por essas populações. Então, assim, por mais que Montes Claros não tenha o Rio São Francisco, diretamente é afetado por ele, sim. A Unimontes, via núcleo, né, via no ICRE, a Unimontes tem um trabalho incrível de exaltação também, de pesquisa sobre o patrimônio, sobre a cultura norte-mineira. E isso é importantíssimo para a gente entender. E o que eu acho que eu estou tentando, né, levar para vocês é a compreensão de como o patrimônio, ele realmente está presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, o patrimônio ele não é acessado eventualmente. Ah, vou tirar férias e vou ali em tal cidade conhecer, vivenciar um pouco o patrimônio. Não, gente. O patrimônio ele está aí a todo momento em nossos hábitos culturais, nas nossas celebrações, na nossa culinária, né? Então, a gente precisa se apropriar disso realmente e dar valor, porque quando a gente é limitado a exercê-lo, né, a desfrutá-lo, a gente sente. E aí eu vou dar um exemplo claro, por exemplo, né, ó, a repetição. Eu vou dar um exemplo quando a gente pensa um evento que é importantíssimo, principalmente aqui para Manga, São João das Missões, que é a festa junina. O São João aqui é um negócio, assim, incrível. Por que é um negócio incrível? As pessoas fazem fogueiras na rua, as pessoas saem, elas visitam as casas, as pessoas fazem comidas típicas, porque sabem que vão receber convidados, né, visitas. Então, o que a gente vê? Regis, já acabou meu tempo? Deixa aqui no chat. Ah, tá. Não. Então, o que a gente vê? Nós temos aí uma atividade, né, um evento cultural que é de alta relevância e que não aconteceu esse ano. Por que não aconteceu? Porque foi proibido. Então, eu vou falar a minha experiência. Eu passei o São João aqui em Manga. Quando eu passo em Montes Claros, eu não sinto tanta falta, porque Montes Claros não tem essa tradição. Antes tinha aquelas festas incríveis nos clubes, que até isso caiu muito. Só que aqui em Manga, ter São João e ficar dentro de casa foi depressivo. Aí onde que a gente vê os laços, né, realmente de unidade que trazem isso, que estão vinculados a isso. A gente vê a memória, porque a fogueira não é só um monte de lenha queimando, não. A fogueira tem sentido religioso, a fogueira tem um sentido de memória afetiva, tem várias coisas por detrás. Então, a gente tem que entender como que isso tudo está articulado e como isso tudo está sendo afetado pela pandemia. Outro ponto importante de se destacar, esses dias eu até comentei com o Regis, quando a gente estava fazendo nossas reuniões para esse evento, em relação a uma viagem que eu estava fazendo, quando eu passei pela estrada, né, ali, margem a fazendas, aí eu vi um cara, um vaqueiro, né, com uma indumentária peculiar. Por quê? O cara estava lá com seu chapéuzinho de couro em cima do cavalo e com uma máscara. Aí eu falei, Jesus, quando na vida que eu imaginei que ia ver um senhorzinho com uma máscara, com um chapéuzinho de couro? Aí Regina falou assim, nossa, Noila, assim, às vezes como que a pessoa fica afetada pelo medo? Porque não tinha ninguém, não tinha nada, e o cara estava lá, né, com a máscara se protegendo. Então, como que isso afeta o comportamento das pessoas? E por que eu estou falando da questão da indumentária? Porque, novamente, vem a relação de identidade cultural, da veste, do vaqueiro, do couro, entendeu? Então, isso tudo parece que é tão normal, porque faz parte do nosso cotidiano, mas isso tudo tem um valor simbólico, isso tudo tem uma origem, né? Então, a gente tem que pensar essas questões. Eu estou me delongando, eu vou tentar reduzir um pouco o que eu estou falando. Então, o patrimônio imaterial deve ser percebido melhor pela sociedade. Então, a gente tem que entender como isso tudo está, como que a gente está envolvido por isso. E essa sensibilidade de perceber o patrimônio, eu acho que ela é importante por quê? Porque a gente vai ser capaz de valorizar mais a nossa cultura e a nossa identidade, assim como valorizar os espaços onde esse patrimônio imaterial acontece.
Por que os espaços? Porque a gente tem que entender que existe um negócio chamado quadros de memória, paisagem cultural, lugares de memória. Então, o que é isso? São os espaços físicos onde o patrimônio ele pode estar edificado e onde ele acontece enquanto imaterial por meio das manifestações. Quando a gente pensa, por exemplo, vou falar de Montes Claros, quando a gente pensa ali a Igreja do Rosário, né? Aquela Praça da Matriz, quando a gente pensa isso tudo, o que é isso? São paisagem cultural. Outro ponto incrível que eu vou falar aí em relação, por exemplo, aqui a Manga. O cais de Manga, ele tinha um valor importantíssimo desde a origem da cidade, né? Porque era o lugar onde se atracava o vapor. Então, pense aí, quando eu fiz minhas atividades aí de mestrado, eu fiz várias entrevistas orais com pessoas, né, para explorar a memória que traz esse gatilho aí da história, da identidade. E aí eu entrevistei, um dos entrevistados foi o meu avô, e foi uma das falas mais incríveis, não é puxando sardinha porque é meu avô, mas assim, foi uma coisa que me marcou demais, porque ele falou assim, né, que no período quando tinha o vapor, que quando o vapor atracava, ele soltava aquele apito, né? E o apito do vapor era como, assim, um encantamento, porque ele, nas falas dele, ele diz assim, o cais aflorava. O que é o cais aflorar? Gente, veja a simbologia disso. O que era o vapor? O que era o cais aflorar naquele momento? O vapor era o sinônimo de comunicação. Chegava ali o alimento, as pessoas, uma correspondência, porque as pessoas viviam isoladas. Então, ao apitar do vapor, as pessoas saíam das suas casas correndo para ir de encontro ao cais. Então, o cais, desde a origem da cidade, tem um valor simbólico, é uma paisagem cultural importantíssima, é um lugar de memória. Só que o patrimônio, ele não é congelado, ele sofre processos de ressignificação. E aí hoje, como que esse cais é visto? A gente tem vapor atracando lá? Não temos. No entanto, a gente observa que o cais ainda é utilizado pela sociedade demais. Por quê? Hoje, com eventos culturais tradicionais da cidade, né, as festas, e também para contemplar. As pessoas adoram ir ao cais para poder contemplar o rio. Então, a gente tem que entender como que esse patrimônio muda, como que os espaços, eles são importantes, como que a questão realmente do significado dos espaços urbanos, né, e como que a gente usa isso e traz essa conexão que a gente está falando aí de identidade, pertencimento. Eu estou batendo muito nessa tecla, mas é para vocês assim conseguirem captar o que eu estou querendo exaltar, de como que o patrimônio, ele realmente traz o sentido de unidade, né? Então, a gente tem que compreender o patrimônio muito, mas muito além dessa questão de pensar o patrimônio enquanto uma coisa velha, né? E assim, eu fico extremamente chateada quando eu ouço alguém falar isso, sabe? Ou então de observar algumas pessoas que falam assim, esse trem devia passar um trator em cima e destruir tudo. Que horror, gente! Eu fico doente quando eu ouço um negócio desse. Por que que a gente tem que defender o patrimônio? Porque uma sociedade sem memória, ela não existe. Então, se a gente tem traços que nos permitem essa unidade, é aí que... Deixa eu só concluir aqui, Leandro, que aí eu leio seu comentário, só um minutinho. Então, assim, se a gente pensar uma sociedade sem memória, sem essa identidade, é vazia. E aí vocês vão entender como que a pandemia, ela exalta esses laços que às vezes parecem tão bobos para a gente. Noila, uma pergunta para a Noila. Na sua opinião, a tradição cultura popular é perdida em decorrência a uma sociedade direcionada a grandes centros? Deixa eu ler aqui de novo. Na sua opinião, a tradição cultura popular é perdida em decorrência a uma sociedade... Não, eu não acho. Sabe por que eu não acho, Leandro? Presta atenção. Às vezes, os sentidos que são um pouco quase que velados, mas que eles estão diretamente conectados à nossa. Quer ver um exemplo? Por exemplo, Montes Claros. Montes Claros vem exaltando aí um negócio importantíssimo que são as feiras, né? Então, a gente está vendo como que está retomando as atividades das feiras na cidade. Então, a gente está fazendo no Nepal uma pesquisa sobre as feiras que mostra justamente isso.
a ressignificação das feiras, como que elas se transformam e o que é a feira? O que você encontra numa feira? Você encontra os vestígios do nosso patrimônio. Então, quando você vai à feira e sente ali aqueles cheiros, os sabores, a zoada do feirante, aquela comunicação, aquela interação social, aquilo ali, essas atividades são gatilhos de memória de eventos que aconteciam há muito, muito tempo, né? Então, assim, as feiras são altamente remotas, mas o evoluir da sociedade não consegue barrar isso. Por que eu estou falando que não consegue? Porque a gente tem os mercados, depois nós tivemos os mercados, e depois a gente tem outros supermercados, hipermercados. Então, assim, por exemplo, se você quiser conforto, ar-condicionado, higiene, tudo bonitinho, você vai ali nesses supermercados novos aí, né? Tem ali aquele Cordeiro, Super Quilo, essas coisas do tipo. Se você quiser passear no shopping, você tem o Bretas lá dentro do shopping. Mas por que as pessoas vão à feira? Porque as pessoas querem sentir essa essência, que é muito mais do que só o ato de comprar. Quando você vai a uma feira, você não vai só comprar o queijo ou comprar a verdura ou um doce de leite. Você vai à feira buscar contato humano. Você vai à feira buscar cheiros. Você vai à feira buscar referências que fazem parte da sua identidade. E se a gente pensar também nos grandes centros, vamos falar um pouco maior, por exemplo, Belo Horizonte, que tem um mercado que é um atrativo incrível, que concentra várias questões do patrimônio material. Porque, assim, lá quando você vai e compra o queijo não é o patrimônio material, é o saber fazer o queijo. Mas para aquele queijo estar lá, você indiretamente está tendo contato com o conhecimento da pessoa, porque você está usufruindo do conhecimento que ela tem para poder produzir aquilo. E outra forma também, só para fechar a resposta de Leandro, eu tenho várias pessoas da minha família que moram em São Paulo. Quando eles vêm aqui a Manga, levam caixas imensas de isopor com queijo, com carne de sol. Por quê? Porque além do uso próprio, né, para eles, várias pessoas que não são daqui de Minas, mas que amam os nossos hábitos alimentares, né? Adoram a nossa culinária. Então, assim, pedem mesmo carne de sol, manteiga de garrafa, queijo, linguiça caseira, paçoca, várias coisas. Então, assim, a gente tem que entender como que é importante isso tudo. Agora eu vou tentar fechar, viu, Regis, para não estender muito. É tanta coisa para falar, gente, eu fico doida porque eu converso demais. Espera aí. Vamos lá. Então, assim, o que a gente tem que entender no meio disso tudo? A gente tem que entender como que a pandemia ela afeta, né, essa questão do patrimônio. E aí, mais alguns exemplos, a gente pode perceber, por exemplo, em São Francisco, agora em julho, acontecia, né, a famosa festa do carro de boi, que era um desfile de vários carros de boi. E aí, lá em Vila do Morro. Então, é um evento que, como que acontece? Por conta que a gente tem o espaço urbano proibido desse tipo de evento. Outra coisa incrível, as casas de farinha. O que são as casas de farinha? São locais que aí tem a questão do edificado, onde a gente tem um monte de gente trabalhando na mesma sintonia, produzindo a farinha. Como que você junta aquele monte de gente para produzir farinha? Eu estou falando nas casas de farinha artesanais, tá, gente? Então, assim, tem que repensar isso tudo. Como que essas pessoas vão se articular? Outra coisa que eu coloquei que é bem interessante são a questão das celebrações religiosas. Num distrito aqui de Manga, chamado Justa, tem um evento tradicionalíssimo que acontece na Semana Santa, chamado Encomendação das Almas, que é uma procissão que acontece ao longo aí da semana mesmo, né, vinculada ao calendário aí da Semana Santa, e eles saem às ruas à meia-noite em procissão para encomendar as almas. Como que aglutina um monte de gente nessa procissão? Não aconteceu. Então, assim, a gente tem que sentir isso e ver como que esses eventos que não aconteceram fazem a gente perceber o valor que isso tudo tem. Então, a gente tem que entender que no meio disso tudo, pegando um pouco o que a professora Andréia falou, a história ela é importantíssima para nos ajudar a compreender esse processo.
Então, a arquitetura, o urbanismo estão totalmente atrelados ao patrimônio. A história nos ajuda a proteger, a divulgar, a levar para frente isso tudo, por meio da memória, principalmente. E a memória, ela faz com que a história, de acordo com o que o Legoff fala, né, que é bem interessante, que a história, ela é um tanto quanto que, assim, deve ser desconfiada. Por quê? Porque a história, ela é, na realidade, uma edição de historiadores e de sujeitos. Então, quando nós, pesquisadores, desenvolvemos, né, um texto ou um estudo sobre determinado patrimônio, a gente edita, a gente tem uma seleção. Quando os sujeitos que manifestam o patrimônio também desenvolvem aquilo, eles também editam e têm uma seleção em cima disso. Por isso que a gente vai entender que o patrimônio não é congelado. Isso também é importante, porque é um conceito que está sendo muito debatido hoje em dia, é a ideia, e aí, é original ou não é? Como que a gente vai entender o patrimônio hoje? A gente não pode querer que o que se faz hoje seja idêntico, né, assim, ao que se fazia há vários e vários anos atrás. Porque essa questão da seleção do evoluir da história, ela é feita tanto pelos pesquisadores quanto pelos sujeitos que executam literalmente o patrimônio. Então, para fechar literalmente agora, que eu já conversei demais, o que a gente tem que entender? Que o patrimônio, ele tem uma função social. O patrimônio, ele é importantíssimo, porque ele vai desenvolver o quê? A cidadania. E importante também porque ele vai fomentar essas ideias que a gente falou, o pertencimento, a identidade e, principalmente, né, essas questões de memória. A gente tem que olhar para o patrimônio de uma forma muito mais ampla do que o sentido micro que se vê hoje. E entender que o patrimônio, ele pode ser local, regional, nacional. Então, a gente tem que ter esse viés de estar muito atento a isso tudo. E compreender também, né, um ponto que é de alta relevância é que o patrimônio, se ele não for acessível, ele não é patrimônio. Se ele não tiver sentido, ele não é patrimônio. Porque a cultura é fazer humano. Então, a gente precisa, assim, usufruir dos espaços da cidade, usufruir das edificações, exaltar as manifestações, as tradições, os saberes, os fazeres, né? Então, a gente tem que entender que é importante, faz parte da nossa vida enquanto sociedade, todo esse conhecimento. E compreender que a arquitetura e o urbanismo têm um papel fundamental na propagação disso tudo, porque se a gente utiliza o patrimônio nas paisagens culturais, nos espaços, né, nos quadros de memória, nos lugares de memória, é tudo junto, né? Então, assim, é de alto significado e compreender os processos de ressignificação que isso tudo tem na nossa vida. E, por favor, né, gente, nos ajudem aí a divulgar e a perceber o patrimônio e entender que a pandemia, ela é cruel, mas eu acho que é um momento singular para a gente repensar isso tudo, né? É um momento, de fato, para a gente entender que o patrimônio, ele precisa ser apropriado, literalmente, pelas pessoas, num sentido muito mais amplo do que na academia ou em grupos e conselhos que pensam e propagam o patrimônio. É isso. Obrigada. Ótimo, perfeito. Vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Bom, sim. A gente vai dar continuidade aqui no evento com a participação de vocês. Tem uma pergunta aqui de Leandro para a professora Andréia e gostaria depois de que outros também se manifestassem para que nós pudéssemos estabelecer um debate mais rico. Então, para a professora Andréia, né, a pergunta do professor Leandro é a seguinte: em tempos de pandemia e de velocidade exacerbada de implantação de tecnologias para a substituição da presencialidade social, quais ações podemos tomar enquanto docentes para incentivar o patrimônio arquitetônico e cultural? Respondendo ao professor Leandro, e de forma bastante sucinta,
Primeiro, eu acho que a gente não nos cabe mais nós discutirmos a questão das novas tecnologias. Elas estão postas. Então, não adianta nós discutirmos aquilo que já existe entre nós. Mas pensarmos como é que nós podemos utilizar essas novas tecnologias a favor de diversos elementos. Então, penso eu que a incorporação dessas tecnologias como elemento do conhecimento é extremamente importante, tá? Eu citaria, por exemplo, a divulgação de vários sites que nós temos que tratam da questão do patrimônio, não só para adultos, mas também muitos para crianças, porque uma educação patrimonial, ela é fundamental e ela vem desde criança. Também eu sugeriria a incorporação desse tema dos seus atores sociais, do patrimônio, do saber fazer, de uma forma multidisciplinar, transdisciplinar, trazendo para todas as áreas do conhecimento, para que nós possamos não mais ter um conhecimento compartimentado a respeito disso, mas que nós possamos ter um outro olhar de forma a incorporar essas discussões na nossa sala de aula, de uma forma transversal, né? E perceber o patrimônio, como disse muito bem a professora Noila. Interessante, né? Como algumas tecnologias talvez que estavam disponíveis ali para a gente conhecer as cidades e, de certa forma, transitar por elas, que para a gente talvez até não faria tanto sentido, porque nós tínhamos tanta liberdade para circular por esses locais, agora são a única alternativa que nós temos, né? Muitas vezes, de visitar alguns lugares. Então, eu acho que a experiência presencial, ela nunca vai ser substituída pela virtual, né? Porque tem a questão dos cheiros, dos hábitos das pessoas, das conversas. Eu acho interessante que eu morei em Ouro Preto um tempo significativo da minha vida e, às vezes, em alguns trabalhos de campo, a gente encontrava algumas pessoas e aquilo deixava mais rico ainda aquilo que a gente estava fazendo, porque a pessoa passava para a gente uma vivência, uma experiência na cidade e contava para a gente que algum trecho era diferente, que ali tinha morado alguém, que tinha sido mudado, tinha sido reformado tal casa. Então, a gente tinha uma percepção da cidade que ela era introjetada nas próprias pessoas. E isso dava uma riqueza muito grande, coisa que a gente, infelizmente, no momento é incapaz de perceber. Então, eu acredito que quando... inclusive, aconteceu em Montes Claros comigo um dia, estava fazendo um levantamento para uma disciplina aqui da faculdade, de uma casa em potencial para que nós pudéssemos estudar, e uma senhorinha que morava na frente da casa sai à porta e começa a me falar da vida dela, falar daquela rua, falar daquela casa que eu estava investigando. Então, mais uma vez, a presença das pessoas enriquecendo a experiência, né? E assim, eu acho que a gente tem que tirar como proveito também essa pandemia para a gente valorizar essas pequenas coisas que são tão importantes, né? Que vão além da própria condição do que está no livro, do que é possível de perceber, né? E aí vai muito ao encontro do que Noila falou também, né? A questão da imaterialidade, ela é muito mais presente no nosso cotidiano do que a gente é capaz de perceber. Tanto que, nesse momento que a gente é interrompido da possibilidade de se aproximar das pessoas e de vivenciar essa imaterialidade, a gente sente uma lacuna tão grande dentro da gente que, de certa forma, acaba quase que incomodando, né? Porque a gente está limitado em tudo. Eu mesmo, que nem era muito de ir à feira, sinto muita falta de poder fazer isso, né? De ir ali, de experimentar aquilo qualquer tanto que seja. Então, dando sequência aqui, eu acho que a gente fechou bem dentro da nossa palestra, aqui dentro do debate também, né, que foi feito até agora, fechou bem algumas lacunas, né? E para a gente dar continuidade, o que vocês acham? E primeiro André, e depois Noila, Mariana, se puder participar, o que vocês acham que pode ser as saídas para a gente, a hora que retomar, talvez, essa condição do patrimônio, começar com Mariana, se a gente sair dessa condição da pandemia, se a gente pode
verificar alguma ação, alguma circunstância que nós poderíamos encabeçar, quem sabe, né, ou encaminhar. Bom, eu fiquei com vontade de fazer algumas complementações a partir da fala dos professores e das perguntas do professor Leandro também. Eu percebo que, nesse momento, como eu falei no início, existe um chamado, né? Paira sobre nós uma demanda de mudar o nosso ponto de vista, de mudar a nossa perspectiva sobre o patrimônio. Então, normalmente se associa o patrimônio, como o Noela comentou, a objetos e, sobretudo, no caso da arquitetura, às edificações que são consideradas monumentais. Então, isso pede que nós olhemos de uma forma mais crítica e preocupada, porque quando a arquitetura monumental é considerada como patrimônio, automaticamente nós estamos eliminando do conceito de patrimônio a arquitetura comum, as ruas, as praças, os parques, os espaços de convivência, a arquitetura corriqueira, a sua casa é um patrimônio? Podemos fazer esse questionamento, né? Então, quando nós somos convidados a pensar sobre o que fazer para preservar o patrimônio nessas condições, eu penso que o caminho que nós devemos seguir é de ampliar o sentido do patrimônio, começar a observar outras práticas, outros costumes que são tradicionais para nossas famílias, que são tradicionais para os dentro dos nossos hábitos, da nossa cidade, da nossa região, e que muitas vezes não recebiam essa valorização. Então, na arquitetura, essa é uma discussão super pertinente. Assim. Eu tenho uma edificação antiga, e ela é tombada ou não, mas ela é considerada um patrimônio. Isso quer dizer que essa edificação é um exemplo que foi selecionado por um determinado grupo de pessoas e definiu que essa edificação precisa ser preservada. E por que as outras não? A história, ela é construída com o passar do tempo, é óbvio, não é isso que eu estou falando. Mas então, por que um determinado período da história se faz mais importante do que os outros? Se eu tombar um casarão, se eu tombar uma casa, hoje, contemporânea, e daqui 100 anos essa casa, que era considerada uma casa tradicional da classe média Montes Clarense dos anos 2000, essa casa será considerada um patrimônio? Então, quando pensamos em arquitetura, quando pensamos em edificações, e também nesse sentido todo que temos discutido, nós temos que levar em consideração que estamos vivendo transformações com o passar do tempo. Os casarões antigos, por exemplo, da Praça da Matriz e daquele entorno, eram casarões utilizados por pessoas da elite montes-clarense. Aquilo não eram casas, nem algumas sim, né, no entorno, mas quando a gente pensa nos principais casarões, eles são uma simbologia, eles carregam uma simbologia de poder, uma simbologia de status. Então, eu acredito, e acredito que o intuito desse evento é trazer essas novas formas de observar, de olhar para o patrimônio, é da gente pensar que tudo constitui o patrimônio norte-mineiro. Quando você olha ao redor, todas as paisagens fazem parte do nosso patrimônio. Então, nós devemos pensar, o que nós queremos preservar? São apenas as edificações ou são as relações que acontecem naquelas edificações? Né? São essas relações que nos dão sentido e nos dão significado. Então, quando o professor Leandro perguntou sobre preservar o patrimônio arquitetônico, me vem essa pergunta, né? Qual patrimônio arquitetônico? Aquele que é consagrado ou aqueles que nós estamos construindo e queremos que sejam também consagrados para o futuro? Isso não quer dizer que nós vamos sair
destruindo os nossos exemplares históricos, mas significa que nós também construímos história a partir do momento que nós colocamos a nossa contribuição. E mais um comentário aqui que eu gostaria de adicionar é que cultura e patrimônio são lutas. Todos os profissionais que estão envolvidos na cultura, envolvidos no patrimônio, deixam isso claro o tempo inteiro. Nós precisamos sempre lutar para que seja mantido, para que a gente consiga espaço, visibilidade, recursos. Então, conseguir um tombamento, conseguir recurso para um restauro, conseguir recurso para fazer um evento, uma divulgação, manter as atividades, mesmo que corriqueiras, são lutas constantes. O que nós vemos hoje como cultura não veio fácil, não veio de forma gratuita. Então, as lutas urbanas e as lutas simbólicas, as lutas da cultura, elas estão presentes o tempo inteiro em tudo isso que a gente está falando. Era isso. Eu posso estar comentando aí também. Primeiro, eu nasci nas franjas da matriz. Eu sou fruto da matriz. Então, eu sempre tive um contato direto com o patrimônio material da matriz e imaterial, já que eu sou da Baixada. Assim, nós nos designamos naquela região, e assim somos. Fiz parte de um grupo que se sentiu muitíssimo incomodado com a situação da Praça da Matriz, uma vez que, na minha memória afetiva, eu tinha uma matriz verde, uma matriz que tinha, inclusive, todo um traçado de árvores bastante cartesiano, e isso tinha uma lembrança afetiva muito grande, tá? Fiz parte de um grupo e sempre coloquei também que nessa restauração da matriz, nessa mudança da matriz, era necessário que se pensasse em termos sociais, porque ali estava um grupo de indigentes que não tinham para onde ir, e não queria eu, nem sou defensora de nenhuma medida sanitarista que simplesmente os tirasse do lugar, tornando o lugar esteticamente mais aprazível. Mas, em relação a essa fala, essa convocação do Regis aí na sua última fala, eu me lembrei que quando eu conversei com uma pessoa ligada a esse movimento do Agosto Vivo, ele me disse, e aí eu queria ser pontual, da necessidade da reforma da Associação dos Catopês. E aí eu vou casar também com a pergunta que me foi feita antes pelo professor Leandro. Quem sabe nós não possamos, enquanto docentes e discentes das faculdades Pitágoras, da Unifip, MOC, nós tomarmos conta ou pensarmos sobre essas questões. Eles estão necessitando de uma reforma que atenda às suas necessidades e que passa pelos graduandos do curso de arquitetura e da engenharia também, além do mais, também de assessoria jurídica, contábil e em outras áreas. Talvez seja a forma que nós tenhamos de que esse contato mais íntimo seja mais profícuo e crie essa sensibilidade necessária para que a gente trate de uma forma mais efetiva da questão do patrimônio. Eu também quero falar, Regis. Posso, Regis? Então, assim, dentro do questionamento proposto por Regis, eu comungo também, né, com as minhas colegas aí, professora Mariana e professora André, que a gente precisa realmente dessa linha de divulgar, né, de tentar realmente fazer com que esse conhecimento sobre o patrimônio ele ganhe cada vez mais amplitude e entender que o patrimônio, como o Mari falou, vai muito além dessa questão do patrimônio edificado. Quando a gente participou do projeto lá com o IEFA, uma das coisas que a gente fez foi, após todo o levantamento, né, que foi feito em relação aos bens imateriais, a gente buscou pensar o que poderia ser feito para
alcançar, né, para que o patrimônio material tivesse maior alcance em relação à nossa região e as pessoas conseguissem identificar esse patrimônio. Aí muito foi pensado em relação, por exemplo, a maior número de pesquisas. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente fica, mas as pesquisas, elas têm um nicho limitado. Por que um nicho limitado? Porque não é todo mundo que lê artigos científicos, né? Aí falou assim, como que os núcleos de pesquisa, eles podem entrar em contato e propiciar maior divulgação disso tudo? Uma das questões que a gente levantou muito foi realmente essa questão de nós, enquanto docentes e pesquisadores, da questão da educação patrimonial. Porque a educação patrimonial, ela tem a capacidade de fazer com que as pessoas que têm acesso a ela sejam multiplicadores, né? Porque, na realidade, quando a gente chegava nesses locais e fazia essa metodologia, o que a gente observava? É preciso alguém de fora chegar e falar assim, ó, isso aqui é tão bacana, isso aqui é tão legal. Então, assim, eu acho que são ações que, por exemplo, o NEPAM também pode pensar em como que a gente pode contribuir com realmente atividades de extensão mais diretas. Isso é importante. É o que eu estou falando. Quando a gente olha a pandemia, ela nos instiga realmente a ver que esse patrimônio, todo dia a gente está em contato com ele. E às vezes precisa um negócio desse tipo para ligar, né, o botãozinho para a pessoa pensar que isso faz parte da sua identidade e da sua cultura. Prontinho, né? Tá joia, Noila, obrigado. Nós temos 3 participações aqui indicadas, a primeira de Vitor, depois Eduardo e depois George. Então, gostaria que primeiro Vitor abrisse o microfone, se possível abrir também a câmera para a gente ouvir, aí depois Eduardo e George, e aí a gente responde na sequência, tá? Bom dia, Regis, bom dia, professores, Noila, Mariana, Andréia. Eu acho que eu não vou abrir minha câmera por motivos de estéticos degradados, mas eu queria fazer uma pergunta a respeito de... eu acho que direcionada à Andréia, porque quem me instigou a pergunta, mas a todos os professores em relação a uma definição de cultura de Marilena Chauí, que ela define que, assim, instintivamente a gente define a cultura como popular e erudita. A popular sendo aquela vinda das classes populares e a erudita vindo de intelectuais e diferenciando uma como folclórica, popular, do povo, e por isso dita como inferior, e a erudita como intelectual, tananã, tananã, e por isso superior. Mas o que acontece muitas vezes é uma mistura entre as duas para criar uma cultura de massa, que ela diz como uma anticultura. Os significados e os signos da cultura popular e da cultura intelectual são atenuados, simplificados e diluídos de uma forma que chegue a mais pessoas de uma maneira, muitas vezes, até higienizada. Dessa maneira, como que essa cultura pode ser assim, combatida de uma maneira em que determinados signos da cultura popular são muitas vezes esquecidos e deixados de lado devido a essa higienização, essa diluição, essa adaptação para que ela se torne de massa e para todas as pessoas. Vitor, primeiro queria te agradecer pela sua participação. Quando a gente fala em cultura, a gente tem que se remeter ao início, porque a palavra cultura vem de cultur, que é cultivo, que tem origem germânica. No entanto, a partir do momento em que nós temos o estabelecimento da classe burguesa como classe dominante, há uma necessidade de apropriação, de distanciamento e de diferenciação. Nasce, então, essa ideia de uma cultura popular e de uma cultura erudita. Sendo a cultura erudita bem mais valorizada e inacessível à grande maioria da população. Na
à medida que eu tenho uma certa erudição, eu me distancio dentro da sociedade e me coloco de forma diferente do outro. E a cultura popular, emanada do povo, como se toda cultura não fosse emanada do povo, né? Ela passa a ter um certo um prestígio menor. Então, nasce daí essa questão da diferenciação. Essa questão da utilização e apropriação para a criação da cultura de massas, ela também carrega em si toda uma ideologia, na medida que há uma necessidade dessa cultura de massas para manipulação de um imaginário, para manipulação política, para manipulação, inclusive, estética desse mesmo povo, tá? Então, essa visão, eu gostei muito da palavra higienizada, né? Eu acho que é dessa forma mesmo dita. Eu acho que as manifestações em si, quando postas, elas não devem ser objetos de julgamentos. Elas devem ser objetos de reflexão. Elas devem ser objetos de reflexão, mas não objetos de julgamento em si, tá? É interessante que de tempos em tempos, perceba, essa ideia de desqualificar, né, a cultura dita popular, ela se torna bem mais significativa, bem mais objetiva, com propósitos absolutamente, digamos assim, ideológicos e políticos, tá? Então é isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Eduardo, pode fazer sua contribuição, por favor? Beleza, deixa eu só colocar o fone aqui, por favor, ou vocês me escutam bem assim mesmo? Estamos ouvindo bem. Ok. Bem, a minha pergunta, em realidade, é que a gente está vendo aí em relação ao patrimônio, a gente viu desde 2019 uma disputa judicial sim, em que a presidência do IFAM ele foi colocado para um profissional do turismo, né? E aí a minha pergunta vai de encontro a isso. Como nós podemos tratar o patrimônio na perspectiva neoliberal, pelo menos nas suas nuances brasileiras, né, de neoliberalismo, frente a isso, a uma comercialização do nosso patrimônio, né? A gente coloca, então, associa o patrimônio ao turismo, e não está incorreto, mas me parece mais uma instância comercial do que o seu valor em si. E aí, então, a dissociação de profissionais melhores habilitados, não estou dizendo que a atual presidente não seja habilitada, mas de profissionais que não estejam no meio, que de repente não consiga vislumbrar o valor do patrimônio. Então, a minha pergunta é justamente essa: como, então, tratarmos o patrimônio histórico nessa perspectiva aí neoliberal, como eu falei, nas suas nuances brasileiras, e sobretudo na perspectiva da escola de Frankfurt, né, que já aí colocava uma indústria cultural quando falava da dialética do esclarecimento. Então, a minha pergunta é essa: como lidar com o patrimônio histórico na perspectiva neoliberal e como nós, profissionais, devemos nos posicionar frente a isso? Obrigado. Quem gostaria de comentar? Noila, Mariana, Andréia? Eu posso comentar, quer? Posso? Sim, Noila, por favor. A pergunta de Edu, ela é muito relevante quando a gente pensa hoje a grande crítica que se tem em relação à atividade econômica vinculada ao patrimônio. Então, acho que é mais ou menos isso que ele está tentando. Se não for isso, Edu, você pode intervir e falar, tá? Mas o que a gente tem? Essa sociedade, como ele falou, essa sociedade neoliberal que tem um desejo, assim, louco de comercializar tudo e todos, literalmente, a gente vai observar que os eventos de cunho, né, e exaltação do patrimônio, corriqueiramente, eles estão atrelados a atividades econômicas. Então, as atividades econômicas estão paralelas a ele. E aí, há esse debate, né? Tanto que, assim, eu já li alguns artigos também falando sobre isso. Até onde vai a atividade patrimonial e busca por prosseguir e dar continuidade aos saberes, aos fazeres, ao conhecimento,
e até onde isso está vinculado à comercialização, a tornar o patrimônio um produto. Então, é muito difícil da gente realmente analisar isso, porque parece que, na realidade, na sociedade atual, o patrimônio e a economia estão ali, ó, atrelados, né, vinculados. Então, fica difícil realmente você perceber se o que se faz, por exemplo, nas feiras hoje, e aí, é propagação de patrimônio ou é comercialização de patrimônio? Eu, particularmente, eu acredito que, na realidade, as duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Por quê? Porque a gente sabe, e não vamos ser hipócritas, né, de dizer que, por exemplo, a pessoa que tem os saberes, por exemplo, vinculado à nossa culinária, quando ela leva o seu produto à feira, ela não está pensando só em divulgar aquela comida e falar, nossa, que legal, ó, provem. Eu estou ali propagando essa questão do saber ali, né? Propagando saber, não, né? Propiciando que as pessoas tenham contato com aquele tipo de alimento. Ela faz também porque ela precisa. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe que quando esse conhecimento de um dado saber, ele é repassado para os familiares ou para a comunidade, o patrimônio também está sendo levado adiante. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque a grande crítica realmente na atualidade é essa. Então, a gente precisa dar e entender, né, realmente, enquanto o que é o patrimônio, como que ele está presente nesse evento e o que é a comercialização paralela a ele. Um exemplo claro, né, em relação a Montes Claros, é a festa dos Catopês, né? Aí você pensa assim, quantas pessoas vão ali àquele evento para contemplar, para apreciar aquela celebração e valorizar o que está sendo desenvolvido ali? Tantos outros vão para quê? Para poder comer várias coisas gostosas, mas mesmo que só para comer, pensem que o ato de ir lá só para comer, querendo ou não, está sem contato com algo vinculado ao patrimônio. E outra questão é a gente realmente conseguir compreender esse ponto, né, de essa análise muito difícil, onde uma coisa está muito ligada à outra. E eu acho que a função da gente aqui, enquanto debatedores do tema, é fazer com que as pessoas tenham sentido do que é o patrimônio, mas que a atividade comercial, por mais que a gente brigue, grite, ela não vai estar dissociada. É muito difícil, porque a pessoa, para poder viver, a gente também está atrelada ao sistema econômico que nós estamos vinculados. É mais ou menos isso. No meu posicionamento, em algumas leituras que eu já tive, caminha mais ou menos por aí. Eu queria só completar uma coisinha aí da fala de Noila, pertinente, dando continuidade aí, Noila, que dentro desse modelo neoliberal que nós temos, então é muito fácil, quando a gente quer vender a ideia de patrimônio como uma coisa visível, né? Então é bem mais fácil, porque torna-se exatamente um produto. Agora, quando a gente trata de um patrimônio imaterial, por exemplo, é muito difícil. É muito fácil nós encontrarmos pessoas que defendam a execução do carnaval pelo município. No entanto, como que eu vou explicar sobre o saber fazer queijo de Dona Maria? Né? Que Dona Maria também precisa desse aporte e dessa valorização. Que isso faz parte da nossa identidade. Então, a gente tem alguns elementos aí para a gente pensar, sim. Perfeito. E só uma participação muito rápida para liberar a fala para a George. Essa questão dos órgãos de patrimônio, de modo geral, eles são muito suscetíveis ao ciclo de governo daquele momento, né? A gente tem o IPHAN aí, o próprio IEFA, condicionado a altos e baixos justamente pela vocação maior ou menor do governo em questão de preservar o patrimônio ou não. Então, nós vimos aí durante o início dos anos 2000 até agora, a metade da década da década de 2020, o IPHAN tendo um protagonismo, sendo agente de diversas ações, inclusive endireitando muito a ação
no caminho do patrimônio imaterial e depois, em seguida, a gente já percebe um processo de desqualificação do órgão. Então, isso sempre acontece. Infelizmente, de acordo com a postura do governo em questão, a gente vai ter essa oscilação dentro de algo que deveria ser planejado, né, dentro de uma linha de pensamento, dentro de um trabalho contínuo que fosse supra-institucional. Mas, infelizmente, não é o que acontece, né? George, você está por aí? Quer fazer seu questionamento para a gente? Bom dia, Regis. Bom dia a todo mundo, os professores e alunos presentes. O meu comentário, na verdade, é uma fala que eu queria só acrescentar o que Mariana disse, que é uma coisa que a gente não percebe muito. O porquê que a gente vai preservar X e não vai preservar Y? E sobre a gente perceber que algumas culturas, na contemporaneidade, se criam. E não é só o patrimônio cultural do que já passou, mas do que a gente está vivendo em algumas questões. Por exemplo, a Avenida Paulista, de um certo tempo, na sua monumentalidade, foi liberada todos os domingos que as pessoas circulem livremente durante o dia. Aquilo ali está se tornando uma cultura. Vão pessoas de todos os lugares do mundo ver aquilo dali. Hoje, com a pandemia, não temos tanto, porque não permite essa circulação e aglomeração. Mas são exemplos, por exemplo, a Avenida Sanitária em Montes Claros, um exemplo menor, mas acontece ali. Todo mundo fala, vamos para a sanitária. Outro exemplo também que é criado por prefeitura, ali em Salvador, ao lado do Farol da Barra. Todos os domingos, durante o dia, a prefeitura fecha o trânsito e é liberado apenas para a circulação de pedestres, na mesma dinâmica da Avenida Paulista. Então, é só lembrar essas questões contemporâneas que a gente vai criando ao longo do tempo e muitas vezes se passa despercebida, que também é uma cultura que está sendo criada. Era isso que eu tinha a acrescentar. Obrigado. George, foi muito boa a sua colocação. Enquanto você falava, eu lembrei aqui, o professor Gustavo Souza e a nossa egressa Bárbara Andrade publicaram recentemente numa revista legal, não lembro o nome não, mas eu sei que foi um lugar significativo. Eles escreveram um texto, né? Eles fizeram uma pesquisa sobre a dinâmica que se criou, foi um parênteses, né? Porque infelizmente o estabelecimento foi fechado, que era aquele bar ali na avenida que chamava Las Chicas. E aquilo, na percepção, eu não tive acesso à pesquisa toda, mas na percepção dos autores, aquele espaço gerou também um movimento de apropriação. E esse tipo de movimento faz com que os moradores da cidade olhem para a cidade de outra forma, pensem nas possibilidades de apropriação, não só da edificação em si, mas naquele caso lá, mais valioso do que o bar era as oportunidades provocadas por aquele bar. Porque aquele cruzamento é um cruzamento importante, as pessoas passavam com facilidade, quem queria ia para outro bar e depois ia para lá, e as relações que foram criadas ali, os movimentos que surgiram, aquilo foi um fomentador de cultura, né? Foi um movimento que valeu a pena esse estudo. Eu achei muito interessante isso que eles fizeram e casa com o que a gente está discutindo aqui. Também gostaria de resgatar essa reflexão, né, esses assuntos que estão sendo ditos. A arquitetura, no âmbito do urbanismo, arquitetura, turismo, cidade, visitas, edifícios fotogênicos, tudo isso é amplamente discutido, porque é muito polêmico, é muito delicado, envolve questões econômicas, nos deixa preocupados, como nas palavras de Noila, desconfiados, mas não podemos ser ingênuos também de que essas relações econômicas e culturais estão interligadas. Então, se nós estamos exaltando um movimento, enaltecendo um movimento que aconteceu no Las Chicas, nós também estamos falando de uma edificação comercial. Nós estamos falando de plano diretor, nós estamos falando de permissão de colocar a mesa na calçada, que é um traço da cultura montesclarense, por exemplo.
dos botecos, dos espetinhos. Então, é muito difícil desatrelar consumo, cultura, práticas e legislação. Né? Então, nos faz pensar que, se a gente quer isso, então vamos tentar colocar limites, vamos tentar colocar isso de uma forma mais coerente, né, para que seja possível que as pessoas acessem os lugares. Porque o que adianta eu ter um casarão tombado, restaurado, maravilhoso, mas fica fechado? O que vale mais? Um boteco na rua, onde as pessoas vão livremente, a hora que querem, ou o espaço que é vedado, lacrado, mas que eu vou tirar foto? Né? O bonito. Então, é muito legal a gente discutir sobre isso, porque é um assunto que está aí, em voga, né? Ele continua, não é um assunto que se encerra. E essa ideia que Mariana falou aí da foto é muito, muito legal o apontamento, por quê? Porque tem gente que acha que é isso, né? Que patrimônio é local de tirar foto. E é muito mais que isso, né? A foto é um detalhe, né? Ô, Noila, e mais do que isso, às vezes, nós vemos aí pelas redes sociais, a gente acompanha, as pessoas viajam para longe e tiram foto naquilo que é o patrimônio do lugar e não percebem que nós temos um patrimônio e fazemos parte disso, né? É uma coisa à parte e externa, o que é mais preocupante, né? Sim. Tem um tempo atrás, aí eu não me lembro exatamente, eu vi uma reportagem no Globo News falando sobre o Museu do Holocausto. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa reportagem, de um artista que pegou fotos de pessoas que visitavam o museu e aí ele fez uma montagem, porque as pessoas não respeitam, porque o Museu do Holocausto tem todo um sentido, né, simbólico em relação ao que aconteceu, né? E aí as pessoas tiram fotos de ponta cabeça, pulando, a coisa mais assim, de deboche, literalmente, e aí ele fez, né? Tipo, a pessoa estava pulando então, em cima de um monte de cadáveres. Então, assim, a pessoa tem que ter noção também e respeitar o simbolismo que existe dentro do patrimônio. E isso vale a pena também a gente pensar, né? Mais pura verdade, né? Bom, pessoal, a gente está aqui fazendo esse debate, está muito rico, bacana, mas infelizmente temos alguns horários a cumprir, então a gente vai precisar encerrar aqui. Mas, em nome do NEPAM, eu agradeço a todos que participaram. O professor Cid Clay está aí ainda. Ele tem o Álvaro também, que é do NEPAM. Cid, você que tem aí a tecnologia para fazer o registro, eu queria convidar todos a abrirem suas câmeras e fazer uma pose para que a gente pudesse tirar uma foto coletiva. Aí o professor Cid vai fazer isso para a gente aqui. Então, todos que tiverem oportunidade, por favor, abram as câmeras e vamos fazer esse momento de registro tão importante desse evento que, no momento de pico, chegou a ter 186 pessoas e agora nós estamos ainda com 158 pessoas, né? Então, muito rico, muito favorável esse debate. A gente vai, ao longo do semestre, realizar outros momentos desses, então já convido a todo mundo. E vamos para a foto, então, antes da finalização oficial. Todos sorrindo aí. Cid, dá para a gente o sinal, na hora que tiver ok, por favor. Estou aguardando abrirem as câmeras. Gente, abra as câmeras. Ei. E aí, Cid? Saudade. E aí, também com saudade de vocês, não é? Menino. Maria. Mas tá bom. Isso não é justo, não. Ninguém falou que nós teríamos que passar essa vergonha no final. Não, Otávio, para com isso, Otávio. Vamos lá. Eu não sei se o professor... Gente, isso, Otávio, já gostei. Aí, Otávio já abriu a dele. Quem mais? Vamos, gente. Muito Marcela, bom, gente. É Marcela ali? Marcela, isso. Marcela, amei também. Beleza, tá bem escondidinha também.
Esther. Isso. Álvaro tá aí ainda? Álvaro. Ué, tô aqui, ó. Um abraço, ó. Gente, Meu amigo. nem o pessoal é muito tímido. Gessé, abra a câmera, Gessé. Eu vou começar a chamar um por um, se não abrir. Tô brincando, vamos lá, vou fazer então. Aí o pessoal já tá aí saindo, tudo bem? Tem um fugindo, sim. Cheguei, Cid. Isso, agora melhorou. Isso. Gosta sim, gente. Vamos. Igão. Quem mais? Deixa eu ver. Meus alunos. Ixi, tem gente. Vamos, gente. Ixi, tem gente. Gente do céu. Vai ter ponto, gente, para quem abrir a câmera. Ponto extra. Quer ver? Daqui a pouco todo mundo abre. Câmera não. Yasmin tá aí. Isso. Condita. Isso, vai ter ponto Gente, extra. não tem como abrir a câmera, zero condição. Vamos lá, gente. Faz isso 1, comigo 2, não, 3. Vamos, rapidinho. Fica com minha fotinha aí, ó. Vai, Ilma, cadê você também? Ana, agora também. Gente, é muita gente. Vamos aí, ó. Vamos. Abra a câmera para eu ver vocês também, para nós vermos, todos nós. Né, Vitão? Bom, gente, Tá. enquanto você termina de arrumar aí, eu queria aproveitar, vou falando aqui um pouquinho. Foi muito bom bater esse papo aqui com vocês. Eu tô com mais um monte de coisa aqui que eu queria falar. A gente acaba fazendo vários links, várias conexões com outras coisas que a gente estuda, com outras coisas que a gente pesquisa e vive e quer compartilhar, né? Esse semestre a gente pretende, né, nós vamos divulgando aí aos poucos, a gente pretende fazer uma grande celebração do conhecimento, do que a gente está construindo aqui nesse curso de arquitetura e nesse núcleo de preservação e de propagação da cultura, que é o NEPAM, né? Esse primeiro P do NEPAM, ele tem mais de um sentido. Então, eu fico muito feliz de ver vocês aqui, de ver as contribuições, as preocupações de vocês, porque é assim que a gente constrói caminhos melhores, caminhos mais democráticos, caminhos mais justos, e vamos construindo a cidade que nós acreditamos, né? Fico muito feliz mesmo de ver as carinhas aí de vocês, porque quando está tudo desligado é um pouco estranho a gente falar para a tela preta, mas quero agradecer a cada um mesmo que está participando aqui com a gente. E principalmente, né, ao núcleo NEPAM, Noila, Regis e Álvaro, e a professora Andréia, que gentilmente aceitou o nosso convite e fez contribuições maravilhosas, e os professores que trouxeram as turmas para participar aqui conosco. Muito obrigada. Mara, um minutinho aqui, antes da foto, tá? Viu, Cid? Pode? Gente, rapidinho, eu queria agradecer a oportunidade, o convite feito pelo professor Regis e pelo NEPAM, de grande importância nessa comemoração do curso de arquitetura e de estar fazendo parte desse grupo. A arquitetura é uma das graduações, eu trabalho em várias graduações, a arquitetura é uma das minhas graduações dodói, não contem para os outros, por favor, não registrem, vamos tirar isso aí, né? Mas é um dos meus dodóis, assim, eu trato com muito carinho e, principalmente, porque nessa caminhada eu tenho aprendido muito com vocês. Então, eu queria agradecer a oportunidade.
Eu também gostaria de agradecer a participação, foi muito produtivo e prazeroso o nosso debate hoje. Obrigada. Eu agradeço muito também a professora Andréia, que gentilmente se dispôs, a professora Noila e Mariana, que estão aqui participando. Mariana está com compromisso em cima da corda, mas ela está aqui dando força para a gente. O professor Álvaro aí também, do NEPAM, que está junto com a gente programando as ações desse semestre. Em breve a gente tem ele aí também à frente de algumas atividades. Queria agradecer aos colegas aí, professores, Sid Clay, Elisa, Maristé, Cristiana, que eu vi que também estava presente. Então, se algum, a Leandro, que estava, Gustavo. Então, são tantos que tiraram tempo para participar desse evento. É muito bom ver vocês aqui junto conosco nesse momento. A gente tem outras ações NEPAM e conta com vocês também. Vocês são também o nosso pilar de existência, né? Que é divulgar para toda a comunidade acadêmica, professores e acadêmicos, o nosso trabalho. Tá? Obrigado a todos.